O martelo do juiz ecoou como um trovão no coração de Ana, mas foi o olhar de Maria que a paralisou. Eu juro que não menti, disse Maria, a voz tremendo como as folhas de uma oliveira ao vento do Atlântico, enquanto o Tribunal de Lisboa, com suas paredes forradas de azulejos séculos velhos, parecia fechar-se sobre elas. Ana, de pé ao lado da mesa da defesa, sentiu o ar rarear, não pelo peso das acusações de difamação contra sua cliente, mas pelo fantasma de um beijo nunca dado, 10 anos atrás, na redação enfumaçada do jornal onde ambas haviam começado. Senhor juiz, interveio Ana, a voz firme como o granito das calçadas lisboetas, esta mulher não é uma mentirosa. Ela é a verdade encarnada e eu a protegerei com tudo o que tenho. Os olhos de Maria ergueram-se, úmidos, e por um segundo o mundo parou. Ali, sob o crucifixo de madeira escura e o sol filtrado pelas vidraças altas, Ana soube que o litígio não era só sobre justiça, era sobre resgatar um amor que o tempo e o medo haviam sepultado. Ana desabou na cadeira do seu gabinete no chiado, o sol poente tingindo de laranja as pilhas de processos e o retrato desbotado da mãe, uma costureira de Alfama que costurara sonhos em saias de chita. Aos 35 anos, Ana era a advogada que todos temiam nos tribunais, alta, de cabelos negros cacheados que caíam como cachoeiras sobre os ombros, olhos castanhos afiados como facas de ourives alentejanas. Mas naquela tarde de outono, com o aroma de pastéis de nata subindo da pastelaria lá embaixo, ela era apenas uma mulher dilacerada. O caso de Maria, sua ex-colega de jornalismo, agora uma repórter freelance combatendo gigantes corporativos, havia reaberto feridas que Ana jurara cauterizar com anos de trabalho incessante. 10 anos. 10 anos desde que, numa noite chuvosa de São João, no porto onde estudaram, Maria havia roçado os lábios no ouvido de Ana, sussurrando e se a gente tentasse, só para recuar no dia seguinte, culpando o vinho verde e o medo da família conservadora. O telefone vibrou sobre a mesa de mogno. Era o irmão de Ana, Miguel, pescador em Setúbal, com sua voz rouca de quem grita contra as ondas. Mana, ouvi do caso. Essa Maria. É a mesma do jornal? Cuidado, hein? As coisas de mulher com mulher ainda dão que falar por cá. Ana riu amargamente, o som ecoando vazio no gabinete. Portugal havia mudado, o casamento igualitário em 2010, as marchas do orgulho em Lisboa cheias de bandeiras arco-íris dançando ao som de fado, mas nas províncias, nos lares de azulejos e crucifixes, o amor entre mulheres ainda era sussurro, não grito. Ela desligou, abrindo o dossiê. Maria Santos, 34 anos, acusada de calúnia por um conglomerado de construção que devastava as colinas do Douro para vinhedos industriais. O artigo dela, publicado num blog independente, expunha corrupção, subornos a políticos locais. Eles querem silenciá-la, murmurou Ana, traçando com o dedo o retrato de Maria na ficha, sorriso tímido, sardas como estrelas no céu de Évora, onde crescera. Naquela noite, Ana caminhou pelas ruas empedradas do bairro Alto, o ar carregado de jasmim e fado distante. Passou pela sede de Lisboa, suas gárgulas vigiando como sentinelas de pecados antigos, e desceu até ao Tejo, onde as luzes dos barcos de pesca piscavam como promessas incertas. Sentou-se num banco de ferro forjado, o vento salgado bagunçando seus cabelos, e deixou as lágrimas virem, não de fraqueza, mas de uma saudade que doía como reumatismo nas juntas da avó. Por que aceitar o caso? O sócio do escritório, um homem grisalho de Coimbra, havia rido. Proteja a moça, Ana. Mas não se envolva. Envolver? Ela já estava afogada. Lembrou-se das noites na redação, Maria datilografando furiosamente ao seu lado, partilhando cigarros e segredos. Tu és a minha âncora, dissera Maria uma vez, após uma briga com o editor. Ana quisera ser mais, o porto, o mar, o céu inteiro. Mas o medo vencera. O pai de Maria, um viticultor devoto em Évora, que rezava o terço toda noite, a mãe de Ana, que sonhara com netos correndo nos pomares de Sintra.
De volta ao gabinete na manhã seguinte, o café forte e o pão de milho com queijo de serpa não aplacaram o nó no estômago. A primeira audiência era dali a horas, no Palácio da Justiça, um edifício neoclássico que cheirava a cera de abelha e história. Ana vestiu o tailleur preto, o colar de filigrana minhota herdado da bisavó, símbolo de força feminina, forjada em ouro e paciência. No espelho, viu não a advogada invencível, mas a rapariga de 25 anos que fugira de um beijo por pavor do escândalo. Hoje não fujo, prometeu ao reflexo, pegando a pasta com as provas, e-mails hackeados, testemunhos de trabalhadores explorados nas vinhas, fotos de encostas arrasadas onde outrora cantavam as vindimadoras em ranchos folclóricos. O tribunal fervilhava, advogados em togas, jornalistas com blocos, o público, famílias de Évora, com lenços bordados e rosários entre os dedos. E lá estava Maria, no banco das testemunhas, o vestido verde-oliva realçando a palidez da pele, os cabelos castanhos presos num coque frouxo que implorava para ser solto. Seus olhos encontraram os de Ana, e foi como se o fado de Amália Rodrigues ecoasse nas veias: saudade, amor, dor. O promotor, um homem de bigode grisalho e sotaque transmontano, iniciou o ataque. Senhora Santos, o seu artigo é ficção pura. Acusa a Vinhas do Douro de crimes sem provas. Motivação pessoal? Ressentimento por demissão? Maria engoliu em seco, as mãos tremendo no parapeito de madeira. Não, senhor. É a verdade. Vi os documentos, ouvi os trabalhadores. Eles constroem impérios sobre mentiras, destruindo o que os nossos avós plantaram com suor e canções. Ana levantou-se, o coração martelando como o sino da igreja de São Roque. Objeção, meritíssimo. A defesa apresentará evidências irrefutáveis. Mas enquanto o juiz assentia, algo quebrou dentro dela. Maria virou o rosto, lágrimas silenciosas traçando caminhos no rosto, e sussurrou, audível só para Ana: obrigada por voltares. Voltar? Ana quis gritar que nunca partira, que cada caso ganho, cada noite solitária, fora por ela. O intervalo veio como misericórdia, no corredor de mármore frio, com o eco de passos e o cheiro de café da máquina. Maria aproximou-se. Ana, não esperava que aceitasses. Depois de tudo. As mãos delas roçaram eletricidade, como o primeiro raio de uma tempestade de verão no Algarve. Eu nunca te deixei ir, Maria. Nem no Porto, nem agora. A conversa foi cortada pelo toque do sino, mas o fogo acendera. Na sala, Ana desfiou o novelo, exibiu os e-mails, chamou testemunhas, um enólogo idoso de Pinhão, com voz trêmula contando de vinhas centenárias derrubadas por máquinas impiedosas, uma vindimadora jovem, de saia aos folhos, descrevendo salários roubados e promessas vazias. O promotor contra-atacou, pintando Maria como ativista radical, uma solteirona amargurada, palavra que cortou Ana como navalha. Solteirona? Essa mulher é uma leoa, meritíssimo. Protege o dor como as nossas mães protegem os filhos. O tribunal murmurou, olhares curiosos sobre as duas mulheres. Maria sorriu debilmente, e Ana sentiu o crase antigo pulsar, não luxúria, mas uma ternura profunda, como o vinho do Porto envelhecido em cascos de carvalho. Fora do tribunal, o sol de Lisboa banhava a Praça do Comércio, onde gaivotas gritavam sobre o Tejo. Ana e Maria sentaram-se num café art déco, com mesas de ferro e bulevares de castanheiras. Lembras-te da feira de São Mateus, em Viseu? Perguntou Maria, mexendo o chá de ervas. Dançámos a rancho até amanhecer e eu pensei que podia ser para sempre. Ana assentiu, o peito apertado. Eu também. Mas o meu pai, com os seus sermões sobre família tradicional. E o teu, com as missas em Évora. Fugimos para dentro de nós mesmas.
Riram, um riso frágil como rendas de caminha, mas verdadeiro. Conversaram horas. Maria contara da vida freelance, das viagens ao Alentejo cobrindo secas e festas de colheita, Ana, dos casos pro bono para imigrantes cabo-verdianos e quando as raízes mistas da nação. Tu és a minha Portugal inteira, confessou Ana, e Maria corou, pegando-lhe a mão por baixo da mesa. Mas a sombra do litígio pairava. Na segunda audiência, o conglomerado contra-atacou com uma reviravolta, um e-mail falsificado, supostamente de Maria, oferecendo chantagem. Traição interna, trovejou o promotor. Maria empalideceu, isso não é meu. Alguém plantou. Ana investigou furiosamente, passando noites na biblioteca da Ordem dos Advogados, entre tomos poeirentos de direito romano e vistas para o castelo de São Jorge. Descobriu. O traidor era João, ex-namorado de Maria, um jornalista invejoso agora no bolso da Vinhas do Douro. Raiva e dor misturaram-se, não só traição profissional, mas pessoal, um ciúme podre que envenenara anos. O confronto veio na terceira sessão. Ana chamou João à barra, o homem de fato cinzento e olhos evasivos. Senhor Oliveira, explica este e-mail com o seu IP. Ele gaguejou, suor perlando a testa como orvalho nas uvas de moscatel. O tribunal ofegou quando Ana revelou o áudio, gravação de João negociando com o CEO da empresa, voz rouca traindo a amiga por 50.000 euros. Porquê, João? Perguntou Maria, voz quebrada. Ele baixou a cabeça, medo. Inveja. Tu sempre foste a estrela. O juiz declarou provas fabricadas. Acusação de difamação cai por terra. Aplausos esparsos, mas para Ana, o triunfo era amargo, via a dor nos olhos de Maria e quando a dela própria. Na saída, sob o arco triunfal da Rua Augusta, Maria abraçou Ana, primeiro abraço em 10 anos, cheirando a lavanda do Alentejo e lágrimas salgadas. Ganhei o caso, mas perco-te de novo? Ana recuou, coração em chamas. Não, Maria. Mas há mais batalhas. A tua família. A minha reputação no escritório. Caminharam pelo Tejo, o rio serpenteando como veias da pátria, contando histórias de infância. Maria nas festas de Évora, com ranchos de espadas e castanholas, Ana em Sintra, colhendo morangos sob neblina mística. Pararam num miradouro, onde o sol se punha em tons de romã e sangue, e Ana confessou: no Porto, naquela noite, eu quis-te beijar. Mas temi o escândalo, as línguas afiadas como facas de touro em São João de Vila do Conde. Maria tocou-lhe o rosto, dedos leves como folhas de sobreiro. E eu temi perder-te para o mundo. Mas agora, com 34 anos, sei, o amor não é prisão, é asa. A noite caiu como um manto de veludo sobre Lisboa, e elas jantaram num tasco de moraria, onde o fado de Marisa enchia o ar de melancolia doce. Pratos de bacalhau à brás, azeitonas pretas de Elvas, vinho tinto de Borba, sabores que contavam a terra. Lembras-te da nossa primeira reportagem, Rio Maria, sobre as mulheres das conservas em Matosinhos, lutando por salários iguais. Ana assentiu, olhos brilhando. Éramos revolucionárias. Ainda somos. Mas o telefone de Ana tocou, o sócio, furioso. Ouvi boatos, Ana. Envolvimento pessoal? Isso compromete o escritório. Ela desligou, o estômago revirando como mar em tormenta. Eles sabem, murmurou. Maria apertou-lhe a mão, então lutamos juntas. Dias viraram semanas, o caso ganho e quando nos jornais, Justiça pelo Douro, repórter vence gigante corporativo. Maria tornou-se ícone, convidada para debates na RTP, mas a fama trouxe sombras. O pai dela, Domingos Santos, um homem de bigode espesso e mãos calejadas de podar vinhas, ligou: filha, que vergonha.
defender uma causa assim e com essa advogada? Volta para Évora, casa com um rapaz decente. Maria chorou no ombro de Ana, num apartamento alugado no Príncipe Real, com vista para jardins de camélias e palmeiras. Ele não entende. Ninguém entende. Ana embalou-a, sussurrando fados inventados. No Tejo há uma ponte, de saudades tecida. O escritório de Ana ferveu, clientes conservadores retirando-se, o sócio ameaçando demissão. Tu arriscas tudo por ela, gritou ele na sala de reuniões, com quadros de navegadores e mapas do Império Perdido. Ana ergueu o queixo. Justiça não é só lei, é coração. E o meu bate por verdade e por ela. Renunciou naquela tarde, pilhas de papéis caindo como folhas de outono em Belém. Livre, mas aterrorizada. Maria esperava na porta, com um ramalhete de flores de laranjeira de Alfama. Vem comigo para o Douro. Vamos ver as vinhas renascerem. A viagem foi bálsamo, comboio para o Porto, depois carro sinuoso pelas curvas do Douro, encostas terrazadas como escadas para o céu, uvas maduras pendendo como joias. Pararam em Pinhão, num quintal familiar onde o vinho era bênção e maldição. Maria apresentou Ana à mãe, Teresa, uma mulher de chão negro e olhos sábios como oliveiras. Ela é mais que amiga, confessou Maria, voz trêmula. Teresa hesitou, rosário tilintando, mas abraçou-as. O amor é como o vinho, precisa tempo para amadurecer. Se vos faz felizes, que Deus abençoe. Lágrimas fluíram e naquela noite, sob estrelas como damascos, elas dançaram um viralento, mãos entrelaçadas, o Rio Douro testemunha silenciosa. Mas o clímax veio inesperado. João, o traidor, não se rendera. Publicou um artigo difamatório online acusando Maria de fabricar provas e a Ana de influências impróprias no tribunal, insinuações homofóbicas veladas e quando preconceitos de tabernas alentejanas. O escândalo explodiu, redes sociais fervendo, chamadas de ódio para o antigo escritório de Ana. Saiam do armário ou afundem, gritavam trolls anónimos. Maria quebrou, não aguento, Ana. Vamos fugir para a Espanha? Ana, com fúria de leoa, processou João por difamação, reunindo aliados, advogados progressistas de Coimbra, ativistas do orgulho de Faro. O julgamento final, de volta a Lisboa, foi furacão. Tribunal lotado, câmaras da SIC Notícias piscando. Ana, agora independente, defendeu não só Maria, mas elas. Senhor juiz, este homem não ataca factos, ataca amor. Amor que Portugal celebrou em 2010, mas ainda temem sussurros. Maria e eu. Nós nos amamos. E esse amor é a minha prova mais forte. Silêncio atônito, depois aplausos. Maria, ao lado, pegou-lhe a mão abertamente, anel de filigrana brilhando. João, encurralado por provas digitais, confessou, era ciúme. Perdão. O juiz condenou a multa pesada e restituição. A justiça aqui inclui verdade e amor verdadeiro. O verdito ecoou como sino de Natal em Belém, mas a vitória era agridoce. Fora do tribunal, repórteres cercaram-nas. É verdade romance? Ana, com Maria ao lado, sorriu para as câmaras. Sim. E é o mais bonito caso que defendi. Beijaram-se ali, leve como brisa de Cascais, sob flashes e vivas. Mas em casa, o apartamento modesto de Maria em Alfama, com vista para o castelo e o cheiro eterno de sardinhas assadas, a realidade mordeu. O pai de Maria cortou laços, carta fria, não és mais filha minha enquanto. Ana consolou-a com chá de camomila e histórias da avó, que fugira de um casamento forçado nos anos 50, cruzando o Minho nado para a liberdade.
Ana abriu seu próprio escritório, pequeno mas luminoso, no Largo do Carmo, com paredes de azulejos e uma secretária de castanho. Clientes vieram, mulheres de Setúbal lutando por heranças, imigrantes moçambicanos contra despejos. Maria escreveu um livro, Vinhas de Verdade, best-seller que doou lucros para reflorestamento do Douro. Juntas, viajaram Évora para confrontar o pai, ele, endurecido como cortiça, mas ao ver o brilho nos olhos da filha, murmurou: Deus é maior que os homens. Reconciliado, devagar. Verões no Algarve, praias de areia dourada onde nadavam nuas ao luar, rindo de conchas e estrelas. Inversos em trás os montes, colhendo castanhas em ranchos, mãos sujas de terra unidas. O amor delas cresceu como era em ruínas romanas, tenaz, bela, enraizado na terra portuguesa. Não sem tempestades, discussões sobre carreiras, ciúmes de ex-colegas, mas resolvidas em fados sussurrados, Grief, My Love, But Joy Returns. Um ano depois, na sede de Lisboa, trocaram votos, alianças de Orivesaria do Chiado, testemunhas amigas com ramos de oliveira. O padre, um homem de Setúbal progressista, abençoou, no amor, como no vinho, há doçura na espera. A festa foi rancho no Terreiro do Paço, viras, concertinas, pastéis de bacalhau e vinho de colares. Dançaram até o amanhecer, Tejo refletindo fogos como promessas. Anos fluíram como o rio, adotaram uma menina de um orfanato em Beja, batizada Esperança, que cresceu correndo em Sintra, aprendendo fado e futebol. Ana defendeu causas maiores, leis contra a discriminação LGBTQ+, no Alentejo. Maria cobriu histórias de mulheres resilientes, de Figueira da Foz a Vila Real. O pai de Maria veio à boda da neta, abraçando Ana. Bem-vinda à família, mana. No fim, sentadas num banco em Monsanto, o povo de pedra, com o planalto estendendo-se infinito, Ana pegou a mão de Maria. Valia tudo, o litígio, a traição, o medo. Maria sorriu, sardas dançando ao sol. Justiça inclui amor, sim. E o nosso é eterno, como Portugal. O vento levou as palavras, mas o coração soube, sim, eterno.